vergonha de ser feliz. Boa noite, eu sou Carlos Fernando Andrade, sou arquiteto, urbanista, e me pediram para a gente conversar um pouquinho sobre a história do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um pouquinho mais do que a história do Rio de Janeiro, vou contar um pouco da história dessa região que engloba o Rio de Janeiro, né? E vou então pedir permissão a vocês para passar uns slides, como chamam, embora não seja slide, né? Vamos lá. Bom, eu chamo de brincadeira o rio que veio do mar pelo seguinte, porque a gente sabe que na geografia os rios correm para o mar, não é isso? As águas formam os rios e os rios, as águas de chuva formam os rios e os rios correm para o mar. E eu brinco que o Rio de Janeiro ele veio do mar, né? Isso é um mapa de 1574 do Luiz Teixeira, e que a gente, mas mesmo assim, quer dizer, de 1574, a gente já vê algumas coisas importantes aqui. Isso é a Baía de Guanabara, que chamavam de Rio de Janeiro, né? E o que a gente vê que é importante é o seguinte: a Baía de Guanabara, ela se fecha. Quando eu passo a mãozinha, vocês veem? Espero que sim. É, ela se fecha para o oceano. Então, ela é uma baía que ela é relativamente fácil de ser protegida. Além do que, essa mesma facilidade de proteção militar é uma facilidade de navegação muito grande, porque aqui é um canal profundo de navegação. Vocês sabem que a maré sai numa hora e entra em outra hora, e assim se renova, inclusive, as águas da Bahia, mas ela é fechadinha na entrada. Então, por conta disso, ela tem essa facilidade de proteção, canal de navegação, e os rios que chegavam nela eram, no século XVI, 1500, ela vai fumaça, todos navegáveis. Então, é uma facilidade de penetração também na área terrestre, a partir da Baía de Guanabara, muito grande. Esses fatores fizeram com que o que a gente chama hoje em dia de Baixada Fluminense, que é só essa região mais próxima do Rio de Janeiro, na verdade ela é bem mais extensa, não é? Quando a gente chega em Itaguaí, o que que você tem desde Santa Catarina até essa região de Itaguaí? Uma proximidade muito grande da Serra do Mar. A Serra do Mar é uma cadeia de montanhas que fica grudada no Oceano Atlântico, por isso que ela chama Serra do Mar. Mas quando ela chega em Itaguaí, ela começa a se afastar do litoral, não é? Então ela abre essa grande região de baixada. Esse mapa eu estou retirando de um projeto de 1936 chamado Saneamento da Baixada Fluminense. E naquele momento eles dividiam essa longa extensão de terra praticamente plana em Baixada de Sepetiba, ou seja, a baixada que drena as águas para a Baía de Sepetiba, Baixada da Guanabara, que hoje é o que a gente chama de Baixada Fluminense, Baixada de Araruama, são aquelas que drenam para essas lagoas que a gente chama hoje de região dos lagos, e Baixada de Campos, essa grande aqui, que a gente hoje em dia chama de Norte Fluminense. Então, essa grande região ela foi extremamente útil para o projeto de colonização português, porque tinha Baía de Guanabara, tinha os rios navegáveis e tinha área plana facilmente alcançável por conta disso. E graças, então, à produção canavieira, ou seja, a cana-de-açúcar, formaram-se engenhos. Engenho é o quê? Engenho quer dizer máquina. Máquina de moer cana. Por que precisava moer cana? Porque naquele tempo, uma viagem dessa região nossa, vamos chamar de Brasil, do Brasil até Portugal, até a Europa, demorava uns 2 meses. E nesse processo a cana apodrecia. Então eles criaram um beneficiamento da cana através dos engenhos, né? Que transformava cana em açúcar e o açúcar então podia ser transportado para a Europa. Isso deu uma revolução no mundo, não é? Portugal passou a produzir uma quantidade de açúcar extraordinária, no Nordeste do Brasil principalmente, e nessas regiões mais próximas daqui do Sul,
com as regiões de Baixada, tanto aqui quanto na Baixada Santista. Engenho por quê? Porque eles precisavam de ter engenhos ao longo desses rios e criaram, então, portos. Essa foto que vocês estão vendo, por exemplo, é o Porto de Suruí. Há portos nesse recôncavo da Guanabara, nessa baixada da Guanabara, ao longo dos rios, que eram, então, portos de receber esse açúcar e dali ir para o Porto do Rio de Janeiro. Vocês veem um mapa de 1830 e poucos, 1830 e poucos, onde Suruí aparece aqui, mas diversos outros portos importantes, quanto Pilar, Meriti, Irajá. Irajá, que hoje em dia é um bairro do Rio de Janeiro, foi um porto importantíssimo. Tão importante que ele foi a primeira freguesia. O que é uma freguesia? Freguesia vem de freguês, né? Mas freguesia era uma denominação eclesiástica, ou seja, da igreja, é como a igreja dividia o seu território religioso e que, naquele tempo, a igreja e o Estado português, no caso, eram fundidos, só com a República é que o Estado brasileiro passou um Estado laico, né? Separado da igreja, mas até então a denominação é a mesma. Quem é muito velho quanto eu, vai lá na sua certidão de nascimento, que vai estar escrito que nasceu, eu, por exemplo, fui registrado na freguesia da Gávea, né, onde era o bairro onde eu nasci, onde meus pais moravam, sei lá onde eu nasci exatamente, mas pelo menos onde eu fui registrado. Então, a Irajá foi a primeira freguesia, ou seja, a primeira constituição religiosa e, portanto, administrativa fora da cidade do Rio de Janeiro, porque eram 4 ou 5 freguesias aqui no centro, Sacramento, Candelária, etc. E lá, então, foi a primeira freguesia fora da cidade. Bom, o Rio, então, a produção era centralizada no Rio de Janeiro. Olhem essa foto e vejam a quantidade enorme de navios que vocês têm em 1877. Isso é uma foto de Ferrez, Marc Ferrez, um espanhol que andou por aqui, no Rio de Janeiro, de onde partia então para a Europa. Caravelas, aquela coisa que a gente conhece, mas era centralizado aqui. Então, há quem diga o seguinte: o Rio de Janeiro foi principalmente formado pela sua região. Se não houvesse essa região do entorno do Rio de Janeiro, em torno da Baía de Guanabara, não haveria produção açucareira, não haveria engenhos, não haveria o fortalecimento do porto do Rio como principal ativo comercial de exportação desse único produto que a gente fazia, que era açúcar, e importação de todos os produtos, inclusive da mão de obra, que agora se fala escravizada. Na primeira tentaram escravizar os índios e tal, mas escravizada da África. Angola, Moçambique, a região da Guiné, né? Nós, aqui no Rio, recebemos principalmente escravos vindos de Angola, de Moçambique e de uma região mais próxima de Angola, ali no Golfo da Guiné. O pessoal de Pernambuco já recebia principalmente da Guiné mesmo e a Bahia, da área da Nigéria. Eu estou falando dos países hoje em dia, tá, gente? Da Nigéria, de Gana, da Costa do Marfim, aquela região de lá. Isso, hoje em dia, se trabalha muito os estudos de DNA e dá para saber exatamente de onde vieram essa pobre gente escravizada que veio fazer a riqueza desse comércio marítimo entre o Brasil, entre as colônias portuguesas do sul do Atlântico e a Europa, não é? Isso, vocês sabem, vai dar depois as invasões holandesas lá no Nordeste, né? E no momento em que Portugal foi a União Ibérica, ou seja, quando Portugal e a Espanha passam a ser a mesma coisa e tal. Então é importante entender isso. O Rio de Janeiro é, desde seu nascimento, a região portuária, não é? A região da Praça 15, e ele se torna o principal entroncamento marítimo do Atlântico Sul. Por quê? Porque naquele tempo a navegação, como vocês estão vendo aí, é de vento. E eles vinham saindo da Europa e ia costeando a África,
num determinado momento, justamente nesse Golfo da Guiné, os ventos param de ventar, vamos chamar assim, param de soprar ali, e os navios são obrigados a se retirar no Atlântico. E por isso, inclusive, o Brasil foi descoberto por Pedro de Cabral, naquelas das Calmarias, né? Então, de tanto eles virem para cá, eles acabaram criando um porto importante no sul do continente, no que a gente se acha, mas nós estamos no sul do continente, que é o Rio de Janeiro, que passou a ser o principal porto de navegação do Atlântico Sul para todo mundo, para os ingleses que iam para a Índia, para a Oceania, enfim, para os portugueses que também iam para essa região, né? Então, vocês vão ver uma série de figuras do século XIX mostrando essa quantidade enorme de navios. Depois da cana, vem o ouro de Minas Gerais, que também passa a ser exportado pelo Porto do Rio de Janeiro, e depois o café, né? Então, o porto todo, toda essa região do Rio de Janeiro, não tinha um porto só, você tinha milhares, centenas, dezenas, sei lá quantos, de pequenos portos, como esse que a gente está vendo, né? Mais ali na altura do Mosteiro de São Bento, havia inúmeros outros. E aí vocês vejam a quantidade desses trapiches que entram, não é? Na Baía de Guanabara, aqui na Enseada da Gamboa, aqui na Prainha, aqui o maior deles, que é o cais, que hoje em dia a gente chama de Praça 15, não é? Enfim, então é esse movimento portuário enorme que vai fazer com que a cidade do Rio de Janeiro se localize dentro de um quadrilátero formado por 4 morros, né? O Morro do Castelo, que é o primeiro, de onde saiu efetivamente o crescimento da cidade, o Morro de São Antônio, onde hoje em dia a gente vê, ainda existe só o Mosteiro de Santo Antônio, o morro em si também foi retirado, o Morro da Conceição, que é interessantíssimo, porque ele não só existe, como ele ainda existe com características residenciais, ou seja, aquelas ladeiras tortuosas, as casas, etc., e o Morro de São Bento, que ainda existe também, mas não tem características residenciais, exceto o próprio convento. E dentro desses 4 morrinhos, não são morros muito altos, né? Principalmente esses que já sumiram, né? O outro castelo foi o primeiro a ser derrubado, mas, enfim, é que se faz essa cidade seguindo um quadrilátero, quer dizer, uma ideia, não só ela um quadrilátero, como um xadrez, né? Como se faziam as cidades naquela época. Então, você tem, na verdade, 2 cidades em termos de desenho. A cidade dos morros, com as ladeiras, etc. e tal, com uma aparência meio medieval. Você tem sempre um castelo, uma igreja, um forte em cima e as ladeiras descendo. E essa área mais, vamos chamar, comercial, ligadas à atividade portuária, né? Que tem, então, a principal avenida, vamos chamar assim, é a rua, hoje em dia, 1º de Março, que se chamava Rua Direita. Por que ela era direita? Porque, ao contrário das ladeiras, ela não era torta. Então, ela é reta, ela é direita. Então, a Rua Direita é o principal vetor de crescimento da cidade. E a partir dela, porque você saía do Morro do Castelo, onde estava tudo, o forte, o colégio, o hospital, a catedral, naquele tempo ficava lá em cima, mas logo a catedral também desce. Ela vai para a igreja conventual do Carmo, né? Hoje em dia está lá no 1º de Março, não só a igreja da Ordem Terceira, que é original, como a catedral, que chamava Antiga Sé, não é? Que é a igreja conventual do mosteiro, do convento do Carmo, né? Que é aquele na esquina da rua 7 de Setembro com o 1º de Março. Hoje em dia foi comprado pela Procuradoria, não sei se comprado, ocupado, mas enfim, foi reformado pela Procuradoria do Estado, eles se localizaram lá.
Antigamente houve até um passadiço sobre a rua 7 de Setembro, que não se chamava assim, obviamente, chamava Rua da Vala, mas tinha um passadiço lá, onde se ia, então, do convento para a igreja, e mais tarde, então, fizeram um segundo passadiço sobre a Peneira de Março, rua direita, ligando o Paço, onde hoje em dia está o Paço mesmo, né, que a gente chama de Paço Imperial, o Centro Cultural, quando D. João VI vem para o Rio de Janeiro. Por que D. João VI vem para o Rio de Janeiro? Porque a cidade era a maior cidade do Império Português naquele momento, exceto Lisboa. Ele já tinha passado pela cana-de-açúcar, já tinha passado pelo ouro, e estava, nesse momento, o ouro escasseando, mas, por conta disso tudo, era a maior cidade do Estado do Brasil, assim se chamava a colônia naquele tempo. O vice-rei já tinha sido transferido em 1753 de Salvador para cá. Por quê? Porque aqui estava a saída do ouro, que era o principal produto de exportação do Brasil naquele momento, mas o principal produto que Portugal tinha. Vocês sabem que em 1755 houve um terremoto em Lisboa, que destruiu Lisboa. Então, depois do que hoje em dia chama de tsunami, né? A gente sabe que depois do terremoto vem um maremoto. Eles não sabiam naquele tempo. Então, houve um maremoto houve um terremoto, depois um tsunami, um maremoto, que foi pior ainda, porque o pessoal correu para a beira da praia, onde não tinha onde cair coisa, né? Bom, enfim, então o Marquês de Pombal, que era o grande pensador político de Portugal naquele momento, vai reconstruir Lisboa com esse ouro do Brasil. Então, aquela região que é mais plana, que chamam de Baixa, né, de Lisboa, foi feita com esse ouro daqui. Foi muito ouro, muito importante para Portugal nesse momento. Então, quando tem invasão francesa lá em Portugal, Napoleão vai entrar em Portugal, então João VI tem uma sacação brilhante, que é pegar o reino, pegar a corte inteira, né, com muito bom gosto, porque trouxe livros, enfim, trouxe tudo que podia trazer, e vem, comboiado pela esquadra inglesa, vem para o Rio de Janeiro, primeiro para em Salvador, não fica lá, porque o vice-rei já estava aqui, e então vem e transforma o Rio de Janeiro na corte portuguesa, né? E isso foi um avanço excepcional, porque ele precisou também transformar a cidade numa cidade para ele, né? Para ele e para a corte. Então foi uma quantidade enorme de obras, chegou uma biblioteca, o Jardim Botânico, a parte toda de saneamento, começou a ter, por exemplo, polícia que não tinha antes, uma série de eh, ordenações sanitárias são feitas nessa época, na chegada de Dom João VI. E, por conta da chegada dele, a cidade se expande, inclusive. O que a gente chama hoje em dia de cidade nova, né? Ali na área do Estácio, etc. e tal, era porque foi cidade nova nesse tempo. A cidade velha é o que a gente chama hoje em dia de centro-cidade, e a cidade nova crescendo para lá. Ele, por sua vez, vai morar fora da cidade, vai morar na Quinta da Boa Vista, lá em São Cristóvão. Então, há um crescimento da cidade nesta direção aqui, que depois vai ser super formalizada com a abertura, mas isso já em 1940 e tanto, hein? Da presidente Vargas, mas já no século XIX, começo do século XIX, 1808 foi quando ele chega. 1815, Napoleão é derrotado, mas ele não quis saber, ele continua aqui, né? Ele só vai embora em 1821 porque começam a obrigar ele lá em Portugal a dizer, ou volta ou vai descer, vai ter que sair disso. Mas em 1816 ele traz, inclusive, uma missão artística francesa, né? Você vê que essas coisas políticas nem sempre são tão determinantes assim, porque os caras que vieram era o pessoal napoleônico, né? Debré, que fez as pinturas todas aqui no Rio de Janeiro e tal, tinha sido o autor da pintura de Napoleão em cima do cavalo com a espada, aquela coisa que a gente chama equestre, né? Aquela, aquela pintura equestre de Napoleão foi pintada por Debré. Então, vocês veem que tem uma falsa questão política, né? Quer dizer, aqueles que eram inimigos antes foi exatamente quem D. João VI
mandou vir para cá com a missão artística francesa. A minha faculdade de arquitetura, por exemplo, que a gente costuma dizer que tem 200 anos, mais um pouquinho, foi fundada em 1816 por um francês, a Academia Real de Belas Artes. Depois vai se transformar em Academia Imperial de Belas Artes. Sabe onde ficava? Na rua Avenida Passos, num terreno onde hoje em dia não tem nada, é um estacionamento. Infelizmente, foi colocado um estacionamento, puseram abaixo a Academia Imperial. Então, a cidade do Rio de Janeiro, e eu estou terminando meu tempo, ela, nessa que a gente pode chamar de patrimônio histórico da cidade, é formado por esses atributos. A sua região, a cultura da cana, os inúmeros bairros que têm nome de engenho, vocês conhecem Engenho de Dentro, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Realengo, que é Real Engenho, enfim. E também outras áreas, como a Lagoa da Rio de Freitas, que era a Ilha do Governador, que tinha plantações, enfim. Depois o ouro e, por fim, o café. Hoje não vai dar tempo de a gente falar do café, mas então vocês já estão com a nosso primeiro bate-papo com essa formação da cidade até Dom João VI. Muita coisa foi construída nessa época, que a gente tem ainda esse legado, não é? E foi graças a essa história que a gente formou o nosso patrimônio histórico. Graças a essa história e graças aos milhares, milhões, que são considerados, de escravizados que foram trazidos como mão de obra. Primeiro para a lavoura de cana, como eu disse, mas depois para fazer essa cidade funcionar, seja na área de construção, seja na área de serviços públicos. Eu vou, então, encerrar hoje aqui, agradecendo a vocês. Primeiro, agradecer o convite, muito honroso, da nossa participação e agradecer a atenção de vocês até o momento. Espero ter contribuído com alguma coisa. Uma boa noite para vocês. Viver e não terá vergonha de ser feliz.